Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, o sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal de Pelotas. O programa do SIMP tem a sua apresentação, através de mim, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, na qual saúda não só os municipários, mas também a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente aqui pela TVC a sua programação. O programa do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Nosso programa ao vivo, hoje, nesta noite, de 11 de setembro de 2015. Lembrando que o programa do SIMP, além de ser disponibilizado ao vivo aqui pela TVC às sextas-feiras, também é disponibilizado em todas as mídias eletrônicas que o sindicato possui, que já encontram-se aí na sua tela. Então, se você quiser acessar o site do SIMP, é o www.simpelotas.com.br. O nosso site sempre com informações, matérias, legislações, convênios, enfim, todas as informações no que tange a vida do sindicato, a composição da sua direção, o seu estatuto, o servidor deseja obter informações de aspectos legais, jurídicos, tudo ali você encontra no nosso site. Inclusive nele também, quando você o acessa, no canto superior esquerdo, ali contém o vídeo na íntegra do programa de TV do SIMP, o último que foi exibido ao vivo aqui pela TVC. Também temos o nosso e-mail, o simp@simpelotas.com.br. Se você quiser enviar a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário, um questionamento, enfim, o nosso e-mail é o simp@simpelotas.com.br. Também, todas as nossas matérias e informações, nós disponibilizamos os seus links lá no Twitter. Então, se você deseja seguir os nossos passos através do Twitter, você faz pelo twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube. Através do YouTube, o SIMP disponibiliza o seu canal de vídeos, que é onde são postadas as imagens, ou seja, a nossa produção audiovisual de não só programas de TV, que é o que mais tem lá, obviamente. Todos os programas de TV do SIMP estão disponibilizados lá no YouTube, ao longo dos mais de 7 anos que temos de programa de TV ao vivo aqui pela TVC. Lá você encontra também imagens de outros eventos, de festas, de assembleias, de atividades em geral, mobilizações por data, por ordem cronológica de acontecimento. Então, você acessando o youtube.com/simpelotas, você acessa o nosso canal de vídeos. E também no Facebook, onde nós postamos todas as nossas matérias, informações, onde as pessoas ficam à vontade também ali para utilizar essa ferramenta para curtir, compartilhar, comentar as postagens e também fazer os seus questionamentos através do bate-papo. Então, você nos encontra lá no Facebook, colocando na pesquisa por SIMP Pelotas, ok? Então, você pode tornar-se mais um amigo do SIMP também pelo Facebook. Já aqui, ao vivo, no nosso programa de TV, como falei no início, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, a sua participação para nós é muito importante aqui ao vivo. Então você também fique à vontade para enviar o seu questionamento, para enviar a sua crítica, o seu elogio, ou seja, você nos ajuda a construir o programa ao longo desta 1 hora que nós temos aqui semanalmente. Então, o número aí encontra-se na tela, é o 9122-8820 para mensagens de texto, e a partir de agora também pelo WhatsApp. Semana que vem a gente já vai estar com o GC direitinho aqui, mensagens de texto e o WhatsApp, mas você que já está nos assistindo ao vivo, se quiser, não só através de mensagem de texto, mas via WhatsApp para esse número aqui, o 9122-8820, você fique à vontade também aí pelo WhatsApp, nos mande a sua crítica, a sua sugestão, o seu questionamento, que com certeza a sua mensagem será lida. Bom, pessoal, nosso programa, não diferente dos demais, sempre bastante informativo, que é esse o nosso papel, além de ser um sindicato atuante em defesa
dos direitos dos servidores públicos municipais de Pelotas, o nosso programa aqui, ele se reveste de um caráter bastante informativo, porque ele acaba atualizando a agenda da semana, ou seja, desde o último programa de TV da sexta-feira anterior até o presente dia do programa, a gente sempre faz não uma retrospectiva, mas na verdade é uma atualização sim da agenda daqueles últimos 7 dias para divulgar, seja através dos informes, dos itens que trazemos como pauta para o programa, através do registro também de imagens. A gente sempre traz aqui para vocês vídeos que são os registros de algumas das diversas atividades que o SIMP semanalmente atua, independentemente do segmento de servidores, né? Se é da área da saúde, da educação, se é do trânsito, se é da guarda, se é do departamento de iluminação pública, se é do pessoal dos segmentos da saúde que são diversos, seja da vigilância sanitária, das UBS, dos CAPs, seja os demais servidores das demais secretarias de obras, enfim, gestão da cidade e mobilidade urbana, qualidade ambiental, né, da receita, enfim. Nosso papel além da defesa dos trabalhadores, ter canais, ter mecanismos de aproximar o servidor do sindicato e vice-versa, e nesse sentido, as ferramentas eletrônicas, o jornal impresso, que logo a gente já vai estar fazendo já a segunda publicação impressa deste ano. Já tivemos uma primeira, e o material impresso ele é sempre distribuído nos locais de trabalho. Então, além do material impresso, além dos nossos meios de contatos eletrônicos, site, e-mail, Facebook, Twitter, também sempre mantemos esse canal aqui importante, a TVC, né, uma emissora de TV comunitária, mantida por todos aqueles que têm a sua programação aqui, mas com o objetivo de oferecer uma programação cultural, informativa e bastante diferenciada, porque aqui tem programa para todos os gostos, para todos os estilos, né? E este caráter da TVC é que mantém a gente aqui fazendo essa programação ao longo dos mais de 7 anos. Então, pessoal, o programa aqui ele é bastante importante porque, além de passar num horário nobre, né, sexta-feira, final de semana, das 7 às 8, também para aqueles colegas que possivelmente não disponibilizam de TV por assinatura, que não tem TV em casa por assinatura, né, no sistema de TV a cabo, de canais fechados, temos essas ferramentas eletrônicas que muitos têm acesso à internet, através do celular, de um outro mecanismo, mas por isso que a gente disponibiliza na íntegra o nosso programa de TV, depois que ele vai ao ar ao vivo aqui na TVC, a gente disponibiliza já no iniciozinho da semana seguinte, para todos os meios eletrônicos, para que todos possam ter essa visualização, poder ver um programa que debateu sobre um determinado tema, ou que queira utilizar-se das imagens, ou que queira também ter aquele registro como a prova, como respaldo do sindicato, que aquela demanda foi encaminhada, que aquela demanda foi discutida, né? Então, para nós é importante mantermos sempre esse canal de comunicação direto com você. Eu já tenho aqui uma mensagem inicial, antes da gente fazer as demais abordagens, e é a primeira mensagem via WhatsApp que a gente recebe aqui no programa de TV do SIMP, até porque, como eu estava comentando com o Wagner agora, que nos assessora na técnica, né, semana que vem a gente vai fazer um GC direitinho aqui para trazer para vocês, mas então logo já anunciei aqui, o WhatsApp facilita, né, porque quem tem acesso à internet, Wi-Fi, praticamente fica bem mais facilitador do que o envio de uma mensagem de texto que tem uma cobrança hoje na casa aí de 70 e poucos centavos, tem operadoras aí que o valor é quase de R$1, né? Então isso também, né, disponibiliza para você a oportunização de participar aqui ao vivo. Então a mensagem nos diz o seguinte: olá, boa noite, Thiago, muito bom saber também dessa novidade de poder participar aqui pelo WhatsApp. Acompanho sempre o programa e espero que tu fales sobre o que discorreu na Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, realizada ontem no Pelotense. Parabéns pelo programa, tu és um cara muito inteligente, muito obrigado. E me contaram
E me contaram que estás de aniversário hoje, é verdade? Se for, parabéns, grande abraço. Não assinou a mensagem, não é ninguém que faça parte dos contatos, né? Mas é o final 3884. Né? Primeiramente, final 3884, né? Obrigado pela carinhosa mensagem. Né? E lembrando que hoje não é o meu aniversário é domingo, né? Dia 13 de setembro, hoje são 11 de setembro, meu aniversário é domingo, mas, claro, me sinto contemplado pela parabenização do colega ou da colega, né? Obrigado pela tua audiência e sim, vou abordar aqui no programa tudo que ocorreu na Assembleia de ontem dos trabalhadores da saúde, inclusive nós trouxemos imagens para demonstrar e no momento que aparecer as imagens da nossa Assembleia, obviamente já estaremos tratando de tudo que ocorreu na Assembleia, o seu desfecho e os encaminhamentos, ok? Então, ao final 3884, muito obrigado pela gentil mensagem. Bom, também tenho aqui para informá-los o seguinte, como a própria mensagem aqui já disse, né, o colega ou a colega questionou quanto à Assembleia da Saúde, a gente logo já vai estar tratando desse tema e de tudo que a gente caminhou a respeito desse sentido. Mas eu quero comentar com vocês, um colega que também nos questionou, foi lá no programa anterior, e também não assinou a mensagem. O final do telefone dele é o 1333. O final 1333 havia nos questionado que nós explicássemos, né, um colega que recentemente foi nomeado, não disse o cargo, mas ele foi nomeado, então se tornou, né, um colega nosso, servidor público municipal, alguém que foi aprovado no concurso, ou que já era e também foi nomeado para um outro cargo, e o seu questionamento era, naquela oportunidade, que não deu tempo de ler no outro programa, era a respeito, que eu explicasse a respeito um pouco do estágio probatório, né, como em linhas gerais, né, como pode ser avaliado, quem pode avaliar, quais são os direitos dos servidores, enfim, que ele alega quando entrou, né, e foi nomeado, preencheu a sua documentação, foi junto à Secretaria de Administração, no momento da posse não dão maiores esclarecimentos sobre isto, né, lembrando que o seguinte, o estágio probatório, por si só, ele é caracterizado por um período de 36 meses, são 6 avaliações semestrais, e o que totaliza, o que perfaz 3 anos. Então, o servidor, no momento que ele é nomeado e quando ele toma posse efetivamente, ou seja, é quando começa a exercer as atribuições do cargo, a partir desse momento é que ele é avaliado por quem? Pela sua chefia imediata. Então, a sua chefia imediata é quem deve avaliá-lo. O servidor, ele só deve ser avaliado quando ele estiver no efetivo exercício da função. O que eu digo como efetivo exercício da função? O servidor não pode ser avaliado por situações que ele não esteja desempenhando de fato as suas atribuições. Então, quando ele encontra-se afastado por qualquer motivo, afastamentos legais, ou seja afastamento por licença de saúde, por atestado médico, para licença para acompanhamento para tratamento de enfermo, a licença para acompanhamento de familiar que esteja enfermo, seja para licença que morreu algum familiar, a licença nojo, seja a licença paternidade ou maternidade, enfim, aquelas licenças, aquelas faltas, o comparecimento também em assembleias convocadas pelo SIMP, é importante frisar, o artigo 47 da Lei Orgânica do Município, que é a nossa Constituição Municipal, ela se refere a que quando houver assembleias de servidores convocadas pelo Sindicato dos Municipários de Pelotas, o servidor tem o direito
ao comparecimento a esta Assembleia, exemplo, se ela ocorre no horário de trabalho do servidor, o servidor tem direito a ir à Assembleia sem nenhum tipo de prejuízo à sua função ou à sua remuneração. Isso vale para todo servidor, aquele que já está estável ou que encontra-se em estágio probatório. Mas como a pergunta refere-se ao estágio probatório, é por isso que eu estou fazendo uma menção aqui. Servidor que está em estágio probatório pode sim ir à Assembleia, mesmo que ela conflite com o seu horário de trabalho, e você não pode ter falta e nem ser avaliado por isso. Então, todos os afastamentos legais, você não pode ser avaliado por isso. E mais, casos de paralisações ou greves, enfim, posso ser avaliado no estágio probatório naqueles 11 quesitos que tem lá na ficha de avaliação, seja assiduidade, pontualidade, produtividade, enfim, não. Ele não está no exercício das atribuições do cargo. Ele não pode ser avaliado por isso aí. Claro, faltas não justificadas, por exemplo, faltou o serviço sem nenhuma justificativa legal. Simplesmente faltou, não foi trabalhar. Obviamente que o avaliador vai refletir, pelo menos no item da assiduidade, que é um item que se refere a isso, né? Mas lembrando, a chefia imediata, que é quem avalia, nós temos uma lei e um decreto municipal que ambos regulamentam o estágio probatório. Nas legislações em questão, não diz que somente pode avaliar servidor do quadro efetivo. Diz que tem que ser servidor que já tenha grau hierárquico igual ou superior ao do avaliado, né? Para poder avaliar o avaliado, obviamente, tem que ser servidor público, né? E nesta condição todos são servidores públicos, inclusive cargos de confiança. Então, pela legislação, pelo decreto, podem avaliar. CC pode avaliar? Pode. É uma tremenda discordância, obviamente, porque CC é um cargo de confiança, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, é mera indicação política, partidária, inclusive. Muitas vezes podem ser pessoas competentes, obviamente, mas muitas vezes não tem o vínculo, né? Não tem nem a experiência necessária. Às vezes tem até menos tempo na cadeira, naquela chefia, do que o próprio avaliado. Então, a Comissão Municipal de Avaliação e Desempenho do Estágio Probatório, a CEMADEP, que é formada por servidores do quadro efetivo, representando os mais diversos segmentos, seja saúde, educação, a própria Secretaria de Administração, o SIMP tem cadeira lá na Comissão do Estágio. Esta comissão, que também participa no segundo momento da avaliação do estágio probatório, ela tem já deliberações, inclusive apontamentos para secretarias e tudo, que cargos de confiança não façam uma avaliação de forma isolada, que no mínimo tenha, junto com ele, se o cargo de confiança for a chefia imediata, algum servidor estável, algum servidor já com estabilidade do quadro efetivo, para no mínimo fazer em conjunto a avaliação. Então a avaliação ela deve ser semestral. Quando a gente diz que a avaliação deve ser semestral, já ocorre um grande problema, que a avaliação semestral ela é o seguinte: passa-se o período de 6 meses, bom, o servidor tem que ser chamado, tem que ser dado a ciência para ele da avaliação daqueles quesitos. Então, a chefia imediata chama o servidor, orienta onde ele deve produzir melhor, onde ele deve melhorar, aponta sugestões de melhoria, tem que especificar isso na ficha de avaliação. Para isso é que existe um campo opiniões do avaliador, e também tem o campo opiniões do avaliado. Ali é o momento do avaliado também colocar as suas críticas, suas sugestões, ou seja, ali é o espaço necessário para que ele possa fazer os seus apontamentos. Aí tem muitos servidores que perguntam: eu não concordei com a minha avaliação, que a chefia me atribuiu, e por isso eu não assinei. Não pode, pessoal. Está na lei e no decreto do estágio probatório que é um dever do servidor
assinar a ficha de avaliação. Assinar a ficha de avaliação não quer dizer concordância com o que está exposto. Assinar a ficha de avaliação é quanto à ciência. O servidor vai estar assinando que ele está ciente daquilo que está sendo apresentado para ele. Então não é facultativo o servidor querer assinar ou não. Está lá na lei e no decreto que regem o estágio probatório. É dever do servidor assinar a ficha de avaliação que se refere à ciência. Quando a casa do servidor que não quer assinar, bom, a chefia pega três testemunhas do local de trabalho para colocarem ali que o servidor negou-se a assinar. Então a gente deixa bem claro, a assinatura não tem nada a ver com concordância, a assinatura é quanto à ciência, tanto que a discordância ela poderá ser expressada justamente no campo opiniões do avaliado. Então as avaliações têm que ser semestrais. O que a gente vê com bastante frequência lá na comissão do estágio probatório, e eu sou o representante do SIMP, coincidentemente nesse caso, na comissão do estágio probatório. A gente vê, por exemplo, avaliadores que passados 6 meses não dão a ciência da avaliação para o servidor. E aí vai passando o tempo. Aí quando vê, deu um ano e meio até, 3 avaliações, aí chega o avaliador para o avaliado e diz assim, ó, estão aqui as tuas 3 avaliações ao mesmo tempo. Está aqui a que se refere ao primeiro período, primeiro semestre, está aqui a que se refere ao segundo período, segundo semestre, e está aqui a do terceiro período, terceiro semestre. Bom, vamos supor que o servidor tirou nota insuficiente ou conceitos insuficientes na primeira, na segunda e na terceira, enfim. Como é que o servidor vai melhorar, produzir, retificar, ou seja, corrigir aspectos apontados lá na primeira, na segunda, na terceira avaliações, se ambas foram apresentadas a ele ao mesmo momento? Ou seja, eu estou dando ciência para o avaliado de 1 ano e meio atrás, as 3 avaliações ao mesmo tempo. Como é que eu vou melhorar da primeira para a segunda se eu não tive a ciência da primeira lá no tempo hábil? Como é que eu vou melhorar da segunda para a terceira, se lá quando acabou o segundo semestre, eu não tive a ciência de onde eu deveria melhorar, de onde eu deveria melhor produzir? Então isto é ilegal, isso é cercear o direito do avaliado. Muitas avaliações que vêm em prejuízo aos servidores, elas acabam sendo impugnadas porque cerceou o direito do servidor ter o conhecimento das avaliações e nem onde ele deveria melhorar e produzir. Outro fator importante que eu ressalto sobre o estágio probatório é que, embora os afastamentos legais, tu não pode ser avaliado, o estágio probatório período fica suspenso naquelas faltas, mesmo que legais. Então, por exemplo, eu faltei 15 dias por atestado médico. Esses 15 dias estão dentro daquele semestre. Só que, como eu não trabalhei 15 dias, esses 15 dias eu não fui avaliado. Logo, não vai fechar uma avaliação de primeiro semestre fechadinho. Seria como se fosse os 6 meses, o primeiro semestre, mais 15 dias. Prorroga-se mais 15 dias. Porque aqueles 15 dias do afastamento não pôde ser avaliado. E assim sucessivamente, como servidores que afastam-se por 3 meses, 4 meses, outras situações que o levaram a ter que afastar-se, obviamente que esse período fica suspenso. Depois das 6 avaliações semestrais, lá no final se faz uma contagem de tempo, para ver se não ficou dias faltosos, para fechar os 3 anos. Se ficaram dias faltosos, é feita uma outra avaliação, possivelmente seria a 7ª, mas seria uma avaliação de prorrogação. É ela que servirá para todos aqueles dias que não fecharam ao longo de 3 anos, não fechou os dias de trabalho efetivo, então prorroga-se. Lembrando, quem não tem a declaração de estabilidade, o decreto de estabilidade pelo prefeito, após as avaliações, para que seja considerado aprovado, o servidor tem que ser aprovado no mínimo no conceito bom. Aí ele é considerado estável. Aí a informação vai para o prefeito e o prefeito homologa, ele decreta a estabilidade.
Enquanto o servidor não tem o decreto de estabilidade, ele não tem direito, por exemplo, à licença de interesse particular. A licença de interesse particular, que o servidor pode ficar até 2 anos afastado sem receber, e é mediante autorização do executivo, enfim, não pode ser concedida para quem não tem a estabilidade, para quem não cumpriu o estágio probatório. Outro detalhe importante, eu tenho várias mensagens, já vou ler, pessoal. O pessoal que me mandou mensagem, aguarde aí que eu já vou lê-las. Outra situação também importante, o servidor que porventura tenha sido desviado de função. O meu concurso é cargo motorista e eu acabei lá depois de 1 ano e meio fazendo função de oficial administrativo. Fui avaliado ou quero ser avaliado. Não pode, pessoal. Não pode ser avaliado em desvio de função. Só pode ser avaliado enquanto estiver efetivamente e integralmente no cargo para o qual prestou concurso. É bastante comum, principalmente professores. O professor fez concurso público, foi nomeado, e aí ele foi convidado para assumir uma função gratificada ou um cargo de confiança na Secretaria de Educação ou em qualquer outra repartição da Prefeitura. O professor, ele tem que exercer a docência, é dentro da sala de aula. Se ele não está na sala de aula, o estágio probatório dele vai ficar suspenso. Nós temos casos de professor e também servidores, em geral, que tão logo assumiram a prefeitura, ingressaram no serviço público, trabalharam poucos dias nos seus cargos e depois foram desviados de funções ou ficaram assumindo funções gratificadas com as atribuições diferentes do cargo na qual prestou concurso. E tem gente aí com 15 anos de prefeitura, com 20 anos de prefeitura e que até hoje não tem a estabilidade. Por quê? Porque ele não pôde ser avaliado, porque ele não está no seu cargo de origem. E não tem como ser avaliado, pessoal. Não tem como. Então, é importante. E a avaliação tem que ser de caráter impessoal. A gente vê muitas vezes também que dentro de um semestre, o servidor pode ter cometido um equívoco, ter se atrasado uma ou outra vez naquele semestre. Aí tem avaliadores que, por exemplo, por causa de um caso, durante 6 meses, acaba botando conceito insuficiente em todos os demais que não tem nada a ver, porque são 11 quesitos distintos: assiduidade, pontualidade, produtividade, cooperação com os colegas, solidariedade. Então, os itens não dependem diretamente um do outro. Eu posso ser alguém assíduo, sempre compareci ao trabalho todos os dias, não tive uma falta. Mas se eu sou uma pessoa que me atraso, bom, então lá na pontualidade, no quesito pontualidade, eu posso ter um descontinho da minha nota. Posso ter, se eu sou uma pessoa não pontual no trabalho. Agora, se eu sou assídua, nunca faltei é um não justificado, porque as faltas legais justificadas não pode ser considerado qualquer tipo de desconto. Então, tem às vezes avaliadores que botam, ele não é pontual, mas o resto ele é bom, mas acaba colocando o conceito 1, nota 1, que é mais baixa, em todos os itens. Não pode. Então, são critérios importantes para serem analisados no estágio probatório. Mas, em suma, nesses 9 minutos aqui que eu discorri sobre o estágio probatório, acho que dei uma boa pincelada aí do caráter do estágio probatório, que é produtivo, de avaliação, de correção e de preparação do servidor, para ele depois oportunamente se tornar estável. Tem alguém me ligando aqui ao vivo, mas não tem como a gente atender ao vivo pelo celular. Então vamos colocar em dia aqui as mensagens. Primeira mensagem aqui agora, recebida às 19h20, foi a minha querida amiga Rejane, lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Antecipadamente, aproveito a oportunidade para te desejar muitas felicidades pelo teu aniversário, da amiga Rejane. Rejane, um beijão para ti, obrigado pela tua audiência, obrigado pelas tuas felicitações para o meu aniversário, Então, fico muito feliz em receber aí de ti essa mensagem, como sempre. Tu é uma pessoa querida, uma excelente servidora, Então, para nós é de grande satisfação tê-la conosco aqui no programa de TV, quando tu vais no SIMP, e também poder acompanhar o teu trabalho como colega também dia a dia. Então, um abração para ti, um beijo e fique conosco aí. Também um abração para um cara que está sempre nos acompanhando, eu não sei nem como é que ele faz isso, o Daltro Sodré, a gente está dando uma entrevista na rádio, o Daltro está lá ouvindo. A gente dá uma entrevista numa outra emissora de rádio, o Daltro está lá ouvindo ao vivo. Eu acho que o Daltro ouve umas 4, 5 rádios AM ao mesmo tempo, e assiste TV, tudo. O Daltro acompanha
tudo que a gente faz, né? Então, Daltro, um grande abração para ti também, obrigado pela audiência, o Daltro aí que também é um grande lutador sindical e está sempre nos acompanhando. Às vezes, Daltro, quando tu manda mensagem para nós e a gente está ao vivo num programa de rádio, geralmente a gente bota no silencioso e não acompanha o telefone. E aí, quando termina o programa de rádio, na qual a gente está dando entrevista, depois que vê, o Daltro mandou mensagem ao vivo no programa, né? Só que aí, nesse caso, a gente não registrou, não pediu para o locutor do programa de rádio registrar, porque a gente nem puxa o telefone na hora ali, né? Para não desconcentrar, já entra no estúdio de forma silenciosa, diferente aqui do programa de TV do Simp, que é nosso. Estamos com o aparelho aqui em cima, tá, Daltro? Então, um abração para ti. Muito obrigado também pela audiência, sempre acompanhando a nossa trajetória. Também tem duas mensagens aqui no WhatsApp. Vamos lá. Gostaria de saber o que um funcionário público que se encontra doente, sem condições de trabalho e não foi aceito o atestado médico, o que fazer? Já estou enferma há 2 semanas. Já vou informar para a colega aqui. É um tema que a gente sempre aborda quase que todas as sextas-feiras aqui, do famoso problema da médica da biometria, que com certeza é essa aqui que não aceitou o teu atestado médico. Então, já vou te dar as orientações agorinha mesmo. Né? Não sei se é a primeira vez que você está assistindo o nosso programa, se for, é com grande prazer que a gente te recebe, e se não for também, possivelmente você não deva ter assistido, mas a gente aborda bastante isso. Né? A biometria médica, que agora tem outro nome, agora não, já há um bom tempo, é SSST, Serviço de Supervisão e Segurança do Trabalho. Então, toda vez que o servidor consulta com algum médico, enfim, e é feito um atestado médico, embora correto, com a CID lá, a Codificação Internacional da Doença, o receituário, o tratamento, tudo direitinho, carimbo do médico, data, hora, assinatura. Quando o servidor leva lá para o serviço antigo de biometria médica, tu passas pela perícia médica do trabalho. Então, uma médica perita, ela avalia, ela tem que te avaliar, ela tem que te perguntar, há casos que ela tem que te tocar, ela tem que te dar toda a atenção e verificar se aquilo que ela está ali visualizando, se aquilo ali que ela está tendo avaliação técnica, corrobora com o laudo, com o atestado médico do médico, seja ele especialista de área ou não. O que acontece? Acontece que nós temos em Pelotas a médica essa do trabalho que chama-se doutora Rossana Guidotti, que eu já falei diversas vezes nesse programa aqui, diversas vezes. E é uma médica muito problemática. Falo com a maior tranquilidade aqui, maior tranquilidade. É uma médica muito problemática, né? A maioria dos servidores públicos, a grande maioria, esmagadora maioria, que já foi atendido por ela, que leva os seus atestados, reclama da má educação, muitos sequer foram examinados, servidores que chegaram com perna enfaixada, com pé enfaixado, onde a médica, para poder ter uma avaliação, ela tinha que ter no mínimo pedido para o servidor, tire a faixa, né, para eu poder ver o seu pé, o seu braço, sua cabeça, enfim. Muitas vezes nem isso faz, ou fez, e não recebe bem o servidor. Pior do que isso, quando tem dúvida, ela requer vários exames, além dos já feitos, e aí compete à Prefeitura de Pelotas ter que fazer, sim, esses exames, porque lá nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, diz que o órgão público que é responsável por esse serviço de supervisão do trabalho e segurança, se é ele que está com dúvida, e ele que pede exames, quem tem que arcar com os custos desse exame não é um servidor. Quem tem que arcar com os custos dos exames solicitados pela médica do trabalho é a Prefeitura. A Prefeitura é que deveria, já que ela é que está com dúvida de ratificar aquele laudo do médico, ela é que deveria propiciar esses exames. E não os servidores terem que gastar mais. Agora, pior do que isso, colega, você que é enfermeira e trabalha na área da saúde, pior do que isso. O Simp já vem denunciando desde o ano passado, está rolando dentro do próprio Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Semana passada eles nos ligaram até,
O SIMP fez uma denúncia para o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, para vários outros órgãos. Fizemos uma audiência pública na Câmara. Se tu quiseres assistir a audiência pública na Câmara, que a gente tratou por 4 horas só de problemas ligados à saúde dos servidores públicos municipais e sobre os problemas que essa médica da biometria vem causando ao município, entra lá no YouTube, bota youtube.com/simpelotas, tá? Entra lá, youtube.com/simpelotas. Entra lá e olha ali em 1º de abril, bem nessa data mesmo, não é mentira, embora é 1º de abril. 1º de abril, audiência pública que tratou sobre o descaso com a saúde dos servidores da Prefeitura. Foi uma audiência pública na Câmara, onde a médica estava presente, a direção do SIMP, vereadores. Por 4 horas nós debatemos todas as irregularidades dela. Se tu não sabes, né, ou se tu não fosses na Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, porque na Assembleia passada, sem ser a de ontem, a outra, a gente informou isso que eu vou te falar agora aqui ao vivo. Não sei se tu estavas presente na Assembleia, porque a gente deu esse informe. A médica Rossana Gomes Guidotti, ela foi contratada pela nossa análise jurídica, totalmente de forma irregular. Primeiro, ela não é nem concursada. Ela é um contrato administrativo, um contrato emergencial. Contrato administrativo, contrato emergencial, na legislação vigente, é para atender situação de excepcional interesse público. Quando o município não tem ninguém para nomear via concurso público e precisa urgentemente daquele atendimento, daquela prestação de serviço, ele pode utilizar-se do contrato emergencial, que é o contrato administrativo. É para atender uma situação excepcional e de caráter temporário. Só que para isso, primeiro, o prefeito tem que fazer um projeto de lei para contratação de médico do trabalho, médico perito do trabalho. O prefeito teria que ter feito um projeto de lei, mandado para a Câmara teria que ter aprovado, aí volta para o prefeito para sancionar. Depois que está autorizado a contratação para o cargo, a Secretaria de Administração deveria ter feito um edital para seleção de médicos que sejam peritos do trabalho, que tenham essa especialidade, para candidatar-se a essa seleção. Edital é público, tem que ser publicizado não só na Secretaria lá de Administração, mas também no jornal local que a Prefeitura tem as suas publicações oficiais, dá-se prazo para as inscrições e faz a seleção. Depois da seleção feita, publica-se o nome do selecionado e aí está autorizado o contrato. Essa médica não existe nada disso. Acredite, nada disso. A Câmara sabe, a Câmara não fez nada de concreto até agora, com toda a tranquilidade, eu falo, a gente procurou a Câmara, a gente fez a audiência, a gente mandou todos os documentos para a Câmara, revelamos nesse vídeo, então assiste esse vídeo que está lá no nosso YouTube, está no nosso Face também. Nós demonstramos que não existe projeto de lei de contratação dela, não existe edital, não existe documento nenhum que trate da legalidade da contratação dela. Só que pior do que isso, colega, o SIMP descobriu, aí foi nós que descobrimos isso, e a gente levou isso em primeira mão lá para a Câmara. O prefeito já sabe, por 2 vezes nós tivemos contato com o prefeito Eduardo Leite e entregamos em mãos para ele, caso ele não soubesse, que ele tomasse a responsabilidade, já que se diz uma pessoa que é legalista, uma pessoa que prima, né, pela transparência na administração pública. Isso aí o prefeito, com todo respeito, não está sendo transparente e o prefeito está sendo totalmente omisso. Porque o que eu vou falar aqui para vocês agora, nós falamos para o prefeito Eduardo e entregamos em mãos para ele, por 2 vezes o documento que ele não quer responder e que ele não quer tomar posição. Colega, nós descobrimos que essa médica, primeiro, quem entra no portal da transparência, já que a Prefeitura diz que é transparente, quem entra no portal da transparência, lá no site da Prefeitura, o nome dela, Rossana Guidotti, consta como médica plantonista. Se ela foi contratada como médica plantonista trabalha em unidade básica de saúde e não ganha salário fixo, ela ganha por hora trabalhada.
Só que só está no papel médica plantonista. Só está ali no portal da transparência para inglês ver médica plantonista. Porque ela não trabalha como médica plantonista. Ela trabalha como médica perita do trabalho, que é uma formação que ela tem. Ela possui essa especialidade. Só que ela não foi contratada para esse fim. Ela, como médica plantonista, ela não trabalha como médica plantonista. Ela está trabalhando como médica do trabalho, irregularmente, para avaliar os atestados dos servidores. E contestando atestado de especialista, contestando tudo e tratando mal as pessoas. Agora, pior do que isso, ela ganha 3 vezes mais do que um médico do trabalho. Porque o médico perito do trabalho, o salário dele é o mesmo de um servidor de técnico científico, que é o mesmo seu, como enfermeira que você é, que é pouco mais de R$ 1.900, que é o salário padrão de um técnico científico. Isso é o salário de um médico do trabalho. Mas olha lá no portal da transparência quanto essa médica ganha. 3.500, 4.000, 4.500. Por quê? Porque ela está contratada, entre aspas, como médica plantonista. Como o médico plantonista ganha cerca de R$ 35,00 a hora, todas as horas que ela não faz como médica plantonista, ela faz lá como médica perita, mas não recebe como médica perita. Ela recebe como médica plantonista. Olha a quantidade de irregularidade. E para terminar tudo de ruim, o SIMP descobriu que esta médica já tinha sido servidora no município de Gaspar, lá no estado de Santa Catarina, em 2008. E pasmem o que eu vou falar. E isso a gente tem prova, a gente tem o documento, entregamos para o prefeito, entregamos para os vereadores. Esta mesma médica, enquanto servidora do município de Gaspar, Santa Catarina, ela, através de um processo administrativo disciplinar que aquela prefeitura abriu contra ela, por que abriu? Porque teve um momento que ela também tem direito de adoecer, ela é ser humana, e ela, enquanto servidora de lá, na época, ela apresentou um atestado de 15 dias de afastamento. Só que parte desses 15 dias que ela estava doente no município de Gaspar, Santa Catarina, ficou comprovado que enquanto ela estava doente no município de Gaspar, Santa Catarina, ela estava trabalhando sadia num hospital particular no município de Pomerode, que é ao lado de Gaspar. Então vejam só, a médica do trabalho, contratada pela Prefeitura de Pelotas, com todas essas irregularidades, que é quem avalia os atestados dos servidores, é a mesma que apresentou um atestado falso, porque ela apresentou dizendo que estava doente e ela foi flagrada trabalhando no hospital da cidade vizinha de Pomerode. Não é o Tiago, não é o SIMP que está falando isso. O SIMP tem o documento assinado pelo prefeito de Gaspar, Santa Catarina, que é o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que deu abertura para ela se defender. Ela não quis apresentar defesa por escrito. Ela foi citada para prestar esclarecimentos à Procuradoria do município de lá. Ela não foi. E antes que o processo todo terminasse, que levou uns 4, 5 anos ali ainda para ser julgado, ela pediu exoneração, ela pediu para sair fora antes. Mas não adianta, o PAD continua. E o processo foi concluído. Sabe o que ficou concluído no processo administrativo disciplinar? Que a médica agiu com falta de ética profissional e de má fé. Isso está no documento, está no processo administrativo disciplinar. E aí, para servidor público, para ela foi aplicada a penalidade de demissão. Foi aplicada a penalidade para ela de demissão do município de Gaspar, Santa Catarina. Ela só na prática não foi demitida porque ela se autodemitiu. Ela saiu antes. Então, vejam, é esta médica que está atendendo os servidores. Alguém que fraudou um atestado médico enquanto servidora. E é esta pessoa, é esta profissional que o município de Pelotas contrata, tudo irregular, pagando de forma irregular, tendo informações desconexas no portal da transparência. O prefeito não quer responder sobre o assunto, ele não toca e não se manifesta sobre o assunto, o prefeito. Os vereadores que a gente abordou na Câmara no dia 1º de abril, ninguém fez nada de prático e concreto até o momento. E nós temos todas as provas, o SIMP apresentou, nós entregamos para o prefeito, nós entregamos para os vereadores. Está aqui, ó, o processo administrativo assinado pelo prefeito. Aqui está a comprovação que ela falsificou um atestado médico.
Se isso não é suficiente para a prefeitura tomar uma postura, tomar uma posição, bom, mas é que eu digo, é o governo que se diz transparente, é o governo que se diz que faz tudo dentro da lisura do processo, mas nesse ponto específico, a prefeitura deixa muito a desejar, muito mesmo. Parabéns pelo programa, assisto sempre, o final 6871, né? Um abração, obrigado pela gentileza, né? E obrigado por estar aqui conosco. Vamos ver a outra mensagem aqui, da colega enfermeira que eu estava respondendo, né? Falta eu só te terminar a resposta, como tu deves encaminhar quando não é aceito o atestado. Muito obrigada pelo comentário e estou de cama e não sei o que fazer, pois só consegui uma consulta para o especialista no dia 24 de julho. Enquanto isso, o que ela me disse, tu fica com falta? É assim, colega, eu vou te dar a orientação correta. Isso vale para todos os servidores, tá? Todos aqueles que levarem seus atestados médicos lá na biometria, e o atestado médico ele atende todos os requisitos, data, assinatura do médico, o CRM dele, a especificação da doença, você levou no prazo de 48 horas úteis após a emissão do atestado. Se você preencheu todos esses requisitos e o atestado o médico deu, por exemplo, 5 dias, tá? Aí digamos que você chegou lá na biometria, a biometria disse, não vou aceitar nenhum dos 5 dias. Ou vou aceitar 2, ou vou aceitar 1, por exemplo. Óbvio que os outros dias, se você tiver que ficar em casa, porque é o médico que te atendeu que diz que faz parte do tratamento o repouso, faz parte do tratamento a medicação. Óbvio, você não tendo condição de ir, você não vai ir. Mas com certeza o local de trabalho vai mandar a tua efetividade dizendo com falta, porque tu não vai ter o teu local de trabalho não vai ter o documento emitido pela biometria para abonar tuas faltas, entendesse? Então, se tu tens um atestado de 5 dias e a biometria só aceitou 1, se os outros 4 tu ficares em casa, até pela necessidade mesmo que o médico te indicou, bom, o teu local de trabalho não tem a informação da biometria que esses 4 dias estão abonados. Logo, vai mandar a tua efetividade e vai mandar descontar. Qual é a orientação que eu te dou? Se tu fores sócia do SIMP, ou se não fores, tu podes te associar à assessoria jurídica do SIMP para todos esses casos onde a médica da biometria negou esses dias e o servidor teve algum tipo de prejuízo, enfim. Todos que usaram a nossa assessoria jurídica, que é gratuita, não precisa pagar nada mais para os advogados, a mensalidade como sócio cobre todos os serviços prestados pelo SIMP, todos os casos que a nossa assessoria jurídica entrou contra a médica, nós ganhamos. Todos os casos. Todos os casos nós obtivemos liminar favorável. Então, se tu te enquadrares nessa situação, se é sócio ou vier associar, ou se quiser também procurar um advogado particular, fique à vontade. Mas eu estou dizendo que no nosso caso, a nossa assessoria jurídica, em todos os casos que entrou contra as negativas da médica, nós obtivemos êxito. Nós tivemos liminares favoráveis e que mantém até a decisão final do mérito. Inclusive, é tão ridículo o papel que é feito lá na biometria, que nós temos casos de servidores que já são do quadro efetivo, e acabaram prestando o concurso por um outro cargo, por exemplo. E aí eles tiveram que fazer aqueles exames admissionais de saúde. E tivemos 2 ou 3 casos de servidores que apareceu no seu exame grau mínimo de anemia, que o médico ali orientou que fizesse uma alimentação balanceada, que tomasse sulfato ferroso, enfim. Não é doença incapacitante para assumir trabalho, não é nenhuma doença que impeça o exercício do serviço público, pois a referida médica, em vários casos, ela negou que o servidor tomasse posse, por causa que ele tinha um grau mínimo de anemia. Agora tu olhas a tamanha contradição. Espera aí, eu já sou servidor do quadro e estou trabalhando, estou até hoje trabalhando. Aí eu fui lá na secretaria, fui nomeado para um outro cargo. Aí a médica me diz, não, tu não podes assumir porque tu estás doente. Engraçado, eu estou doente,
para assumir no novo cargo do concurso. Mas até então eu estou sadio trabalhando na prefeitura no cargo de origem. Quer dizer, não tem cabimento. E eu não sei por que o prefeito não quer se manifestar sobre isso. A gente queria entender. Nós 2 vezes conversamos pessoalmente com o prefeito sobre esse assunto, entregamos o documento para ele, oficialmente entregamos para ele, e ele não se manifesta. A prefeitura não se manifesta oficialmente sobre todas essas irregularidades. Nunca apresentou um documento comprovando nada. Está aqui o contrato dela, está aqui o edital de seleção, está aqui o nome das pessoas que concorreram para essa seleção. Ela não foi contratada como médica plantonista, e sim como médica do trabalho. Tá, mano, no portal da transparência está médica plantonista. E ela ganha como médica plantonista, que é 3 vezes mais como médica do trabalho. Mas ela não trabalha como médica plantonista, ela trabalha como médica do trabalho. Enfim, é muita confusão, é muito problema, né, para um setor que deveria ser, sim, rigoroso, mas lembrando e enaltecendo que a saúde do servidor está em primeiro lugar. Então nós queremos sim que seja feito o diagnóstico, nós queremos sim que quando a prefeitura tenha dúvida, ela oportunize os exames. Agora o que não pode é assim, generalizar que todo e qualquer servidor inventa a doença, quer folgar, não quer trabalhar. Não pode. Isso aí tem que ser avaliado caso a caso, e os casos devidamente comprovados de irregularidade, enfim, se encaminha para o Ministério Público, encaminha para os órgãos competentes. Agora, não pode generalizar que todo servidor, porque, olha, é um absurdo que já ocorreu lá na biometria de Brigada Militar, Guarda Municipal ter que estar apartando os ânimos entre servidor e esta médica, coisa que a gente nunca teve na história da prefeitura problemas com a biometria médica, até essa referida profissional assumir, né? E a prefeitura está endossando ainda por cima o trabalho dela. É sinal que ela segue a orientação do executivo, no mínimo. Ela não está ali por favor. Então, pessoal, era isso que eu queria informar a respeito de biometria. Bom, pessoal, nós estamos a 10 minutos do término do programa, vamos lá para as pautas, então, finais. Ô Wagner, tu coloca para nós, por gentileza, aí, o primeiro vídeo, tu já colocas na sequência, o vídeo que nós tivemos da reunião da direção do SIMP e comissão dos agentes comunitários de saúde, reunião esta que foi realizada terça-feira, agora pela manhã, lá no SIMP, né? Essa comissão que representa os agentes comunitários de saúde, discutiu conosco o seguinte: até agora a prefeitura também não se manifesta em pagar o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, que desde já o meio desse ano já tinha sido publicado pelo governo federal o decreto para pagar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Inclusive o decreto federal já apontando que 95% do valor do piso desses profissionais é repassado mensalmente pelo governo federal. O município só tem que entrar com 5%. Então, a lei foi sancionada o ano passado, o decreto regulamentador para o aporte financeiro também já foi editado, porque até chegar a esse passo a prefeitura dizia: falta a lei para pagar o piso. Saiu a lei o ano passado. Falta o decreto regulamentador que dirá quais são os critérios para pagar o piso. Saiu o decreto do governo federal. Aí a última resposta da secretária de saúde, Arita Bergman. A resposta dela na oportunidade, já tenho aqui documento datado de 29 de julho da secretária de saúde, Arita Bergman. Ela informa, naquela oportunidade, que quanto ao piso dos ACS, dos agentes comunitários de saúde, a secretaria tinha dúvidas de como implantar o pagamento e enviou tais dúvidas para a Procuradoria-Geral do município e também para o Ministério da Saúde. Eu não sei que dúvidas mais tem a Secretaria de Saúde. Pois bem, já passou julho, já passou agosto, estamos em setembro e até agora não tem resposta da Secretaria de Saúde acerca do parecer, e nem a própria Procuradoria-Geral do município, pelo jeito, não deu o parecer para a Secretaria de Saúde. Então, nós já enviamos um ofício ao Procurador-Geral do município, o Dr. Carlos Francisco Diniz, né, pedindo a ele qual é o parecer da Procuradoria acerca da dúvida da Secretaria de Saúde.
Também mandamos o documento para a secretária de Saúde, Arita Bergman, reforçando se ela já tem alguma resposta, então, da Procuradoria do município, já que a dúvida é deles. Né? Enquanto isso, o agente comunitário de saúde não está recebendo o piso dele, que já tem lei, que já tem decreto, não tem contestação de município, de estado nenhum via judicial. Muitos municípios já vêm pagando há muito tempo e Pelotas parece que está fazendo de tudo para não querer pagar um direito destes trabalhadores. E, por fim, no que tange a essa pauta desta reunião que tivemos com os agentes comunitários de saúde, nós também aproveitamos o ensejo, e foi tirado nessa reunião, o envio do ofício para a Secretaria de Saúde também, questionando de como se dará a implantação do cadastro ESUS para os agentes comunitários de saúde, quais as atribuições e responsabilidades dos agentes para este fim e, por fim, quais as condições estruturais que serão garantidas para estes trabalhadores. Que os agentes sabem que vão ter que trabalhar para a implantação do cadastro ESUS, mas ainda eles não têm as informações de quais são as suas atribuições e responsabilidades para esse fim, quais são as condições estruturais que serão dadas a eles para exercerem isto, ok? Então isso também já foi enviada também à secretária. Por fim, pessoal, Wagner, tu coloca aí para nós o vídeo, é um vídeo de 1 minuto e meio, né, para ser preciso 1 minuto e 17, nós temos 4 minutos ainda de programa, é um vídeo de 1 minuto e 17, que é o vídeo final, pode soltar a qualquer momento, Wagner, que é o vídeo da Assembleia com os trabalhadores da saúde, que tivemos ontem pela manhã, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Então, pessoal, na Assembleia, todo mundo sabia que da última Assembleia, a gente teve a reunião com o prefeito, a Comissão de Trabalhadores da Saúde teve reunião com o prefeito e nós, da direção do SIMP, por causa das novas jornadas de trabalho e da implantação do ponto biométrico. Naquela oportunidade, o prefeito falou que ainda até a primeira semana de setembro ele nos chamaria para uma nova reunião. Acontece que o SIMP enviou vários ofícios e não ocorreu nenhuma reunião com o prefeito. Não ocorreu. E aí nós já estávamos preocupados, porque já tinha passado a primeira semana de setembro e até então a prefeitura não nos tinha respondido nada. E ela estaria já não fazendo o seu compromisso. E o município, através de um documento assinado pelo assessor especial Abel Dourado, que deve estar nos assistindo, às vezes ele nos assiste, um abraço ao Abel Dourado, que às vezes está nos assistindo aqui ao vivo, o documento assinado pelo senhor Abel nos retrata claramente, né, chegou na véspera da Assembleia, nos chegou à tardinha de quarta-feira, a Assembleia foi ontem, quinta-feira, e o documento retrata bem claramente, pessoal, assim, que em virtude, né, da complexidade da implantação das jornadas de trabalho e do ponto biométrico, do sistema de aferição dos servidores, por envolver milhares de servidores nessa questão, né, a prefeitura, então, ela decide adiar a implantação e a nova sistemática de trabalho, né, de jornadas de trabalho para os servidores para 1º de dezembro. Então, fica para 1º de dezembro a data para ser implantado o novo sistema. Até 1º de setembro, as gerências e chefias não devem cobrar dos trabalhadores da saúde, não devem cobrar as alterações nas jornadas de trabalho diferentes, ou seja, jornadas de trabalho diferentes daquelas que os servidores até o presente momento sempre fizeram. Isso está claro, pessoal. Se tiver gerência e chefia que está cobrando de você, trabalhador da saúde, uma nova jornada de trabalho, diferente daquela que você vinha fazendo, o prefeito já tinha falado isso lá naquela primeira reunião, onde a Secretaria de Saúde estava representada pela senhora Ana Costa. O prefeito, o executivo referenda nesse documento que nós lemos aí na Assembleia, que até 1º de dezembro não tem que cobrar nada de ninguém, e o prefeito compromete-se que em outubro, no mês de outubro, chamará tanto a Comissão de Trabalhadores de Saúde e SIMP para discutir a regulamentação em si da jornada de trabalho, se vai se manter a mesma, se vai ser pedido uma nova, como será feito toda a estrutura do decreto. Então o prefeito compromete-se a reunir-se conosco em outubro, adianta que todo o sistema vai ser implantado lá em dezembro e que até lá as gerências, as chefias não possam cobrar
quaisquer ordens diferenciadas, porque o executivo está determinando isso. Então o SIMP, né, encaminhou o documento para a secretária de saúde, Arita Bergman, requerendo que ela expressamente oriente a todas as chefias e gerências para que eles não exijam dos servidores qualquer jornada de trabalho diferente daquelas praticadas até o momento. No mínimo, até a oficialidade do decreto, que vai ser lá em 1º de dezembro. Também ficou aprovada na Assembleia o estado de Assembleia Permanente. A qualquer momento podemos estar chamando a categoria. E lembrando que quinta-feira, agora próxima, dia 17, a partir das 15 horas no Calçadão, né, nós, do SIMP, os servidores, estaremos entregando panfleto à comunidade, aquele mesmo documento que a gente leu no último programa de TV aqui, que era um documento, tipo uma carta aberta, era um esclarecimento à população, era o nome do documento, que ele explica claramente que é necessário que a prefeitura e os servidores façam uma discussão em conjunto para que, se a medida fosse tomada conforme a prefeitura e do jeito que a prefeitura queria, só iria prejudicar a comunidade. Não é só prejudicar o servidor, iria prejudicar diretamente a comunidade. E, como veio o documento, né, a implantação do sistema atinge a vida de milhares de servidores e também da comunidade pelotense. Então é um sinal positivo, é um avanço que a gente teve no fato de a prefeitura postergar a decisão que ia ser tomada agora para reavaliar, para pensar, para ver qual é a melhor maneira de oferecer estrutura de saúde com qualidade, como profissional, para atender a comunidade pelotense. Foi isso a nossa deliberação de ontem na Assembleia. Bom, pessoal, chegamos ao término aqui de mais um programa de TV do SIMP. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, agradeço a gentileza de todos nos terem enviado as suas mensagens, participado conosco e desejo a todos um bom final de semana, prometendo retornar sexta-feira que vem ao vivo aqui pela TVC. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.